Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma palestra do nosso binário Ecologia e Conservação de Répteis de Restingas Brasileiras, Problemas e Soluções, que será ministrada pelo Dr. Carlos Frederico Duarte da Rocha, da UERJ. Esta palestra faz parte do primeiro binário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. O palestrante, Dr. Frederico, é doutor e mestre em ecologia pela Unicamp, com tese na área de ecologia animal e herpetologia, graduado e bacharel em ciências biológicas pela UERJ, é pesquisador 1A do CNPq, é professor titular do Departamento de Ecologia da UERJ. Na UERJ é coordenador do Laboratório de Ecologia de Vertebrados, sendo desde 96 pró-cientista dessa instituição. Sua atuação na pós-graduação foi e é intensa. Citaremos algumas de suas participações em programas como professor orientador e algumas também como coordenador. Pós-graduação em Biologia da UERJ, área de concentração em Ecologia, pós-graduação em Ecologia e Evolução da UERJ, programas de pós-graduação em Meio Ambiente, PGMA/UERJ, e em outras instituições, como no programa de pós-graduação em Ecologia da Unicamp. Foi coordenador do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, na Ilha Grande, e foi membro titular do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. Membro do Comitê Executivo Mundial de Herpetologia. Atualmente é membro eleito do Comitê Executivo do World Congress of Herpetology e é membro titular do Grupo de Assessoramento Técnico de ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, para implementação e monitoria do Plano Nacional de Ação para a Conservação da Herpetofauna ameaçada de extinção da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil. É atual membro titular do Conselho Gestor do Mosaico de Unidades de Conservação do Marapendi, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Em 2002, recebeu um prêmio de excelência em biologia tropical, concedido pela Association for Tropical Biology dos Estados Unidos. Dr. Carlos Frederico é um dos 600 pesquisadores brasileiros considerados mais influentes do mundo, de acordo com pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, agora, seja bem-vindo, Dr. Carlos Frederico, a ministrar sua apresentação. Muito obrigado, um bom dia a todos. Eu queria agradecer ao programa de pós-graduação da UFES, agradecer o Caio Gra, coordenador do programa, agradecer a Miriam, que fez a apresentação aqui, gentilmente, fez uma apresentação sobre a minha carreira. E eu quero dizer para vocês que hoje eu vou falar para vocês sobre um problemão que nós temos no Brasil, que é sobre as restingas e problemas de conservação nas restingas. A última análise mundial de florestas no mundo mostrou que nós estamos com uma perda de 2,3 milhões de quilômetros quadrados, que isso equivale mais ou menos ao tamanho da Argentina. Enquanto, comparativamente, o que nós ganhamos de floresta no mundo foram apenas 0,8 milhões. E então vocês vejam o déficit que a gente tem, como nós estamos destruindo, dilapidando as nossas florestas e sistemas naturais, né? Nos trópicos, a nossa perda anual é da ordem de 2.000 quilômetros quadrados por ano. Bom, a situação não é diferente no Brasil. Quando a gente olha aqui à esquerda da tela de vocês, como era a disposição da Mata Atlântica, e agora, à direita, essas áreas em vermelho mostram a percentagem baixíssima existente de vegetação, a gente vê o que nós fizemos com a Mata Atlântica. Bom, basta lembrar que as restingas, assim como mangues, florestas ombrófilas, florestas de tabuleiro, campos de altitude, constituem um dos hábitats da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. As restingas, elas ocupam toda a costa, uma grande extensão da costa norte, nordeste, sudeste e sul do Brasil. Então, nós temos restingas ao longo de toda a nossa costa.
o processo de destruição das nossas florestas e outros ambientes do bioma da Mata Atlântica, ele não é diferente em todos os estados da União. Eu coloquei aqui um exemplo, um estudo de caso do Rio de Janeiro, para vocês verem o quanto nós perdemos da nossa Mata Atlântica e dos ecossistemas costeiros, né? A perda total é de 946.875 hectares. Nós hoje temos, como remanescentes florestais, apenas 21,6 no Rio de Janeiro do que existia. Esse mapa que vocês estão vendo do estado do Rio de Janeiro, imaginem que quando os portugueses chegaram aqui para conquistar o Brasil, esse mapa era todo verde. E agora as áreas que a gente enxerga como verde são pequenos fragmentos. Então, na realidade, são poucas áreas que a gente pode ver de grandes remanescentes e a maioria deles, 15.159 fragmentos menores do que 100 hectares. Em todos os estados do Brasil, o processo é o mesmo, né? E as principais causas que têm promovido essa destruição é a agricultura, a ocupação humana, a extração de recursos e o desenvolvimento industrial. Então, nós temos, basicamente, uma paisagem muito fragmentada e dominada por pequenas manchas isoladas. E temos que proteger esses grandes remanescentes com a maior força possível, ao contrário das atuais políticas que visam justamente sua redução. Bom, nós temos um grande problema, eu falei para vocês que nós temos um problemão, e esse é um problema muito grande mesmo, porque vocês imaginem que o Brasil é um país com dimensões continentais. Frente a essa dimensão continental, as restingas ao longo da costa representam uma pequena tripa de hábitat do bioma Mata Atlântica, muito estreita ao longo de toda a nossa costa. E justamente onde nós temos 70% da população brasileira concentrada. Então, vocês vejam nesse mapa central a concentração da população e os efeitos também negativos sobre a fauna, a flora, de mudança no regime de iluminação ao longo do país, e vejam a concentração ao longo da costa, justamente onde estão as restingas. Bom, quando a gente olha para as espécies ameaçadas da fauna brasileira, né, nós tínhamos, em 2003, 2004, 627 espécies ameaçadas, pulamos para a última revisão da lista, para 1.173, basicamente dobramos o número de espécies avaliadas como ameaçadas, e entre os répteis nós temos 80 espécies ameaçadas hoje no Brasil. Agora, vocês imaginem que dessas 80 espécies ameaçadas na lista oficial, nós temos 37 delas, nós temos 45 lagartos e anfisbênios, e 37 desses lagartos e anfisbênios ameaçados, 9 deles são de restinga. Então, percebam que cerca de 1/4 das espécies de lagartos ameaçadas está nas restingas, que são essa listagem que vocês estão vendo aí que eu coloquei, e que, na realidade, as restingas, comparado com a área superficial do Brasil, é muito pequena. Então, vocês vejam o grau de destruição que está acontecendo atualmente nas restingas e como nós estamos perdendo espécies, grande parte delas endêmicas e só existentes nas restingas, né? Então, nós tínhamos um ambiente pretérito de costeiro, de restingas dominando, numa interface com o oceano, as restingas com uma importância muito grande, justamente para dosar, para controlar o processo de ação mecânica do mar sobre o continente, e com uma vegetação evoluída para viver nesses ambientes, com capacidade psamófita, né? Ou seja, de vegetar sobre a areia, que é uma dificuldade, porque as raízes das plantas, elas têm um limite de elasticidade. Agora, num solo arenoso, essa elasticidade é enorme, então precisa de adaptações. Além disso, adaptações à salinidade, a adaptação aos aerossóis que vêm do mar. Enfim, as restingas, os organismos que
adaptaram a viver ali, eles são particularmente sensíveis a muitas mudanças e até a própria restauração por essas condições, ela também é muito mais difícil, né? Então, nós estamos perdendo essas áreas costeiras por ocupação humana. Isso traz um problema muito grande para nós, porque ao perder as restingas, nós temos um problema no nível completo do Brasil, mas nós temos também num nível global, porque outros países também têm áreas análogas de restingas. A Austrália tem áreas extensas de restingas ao longo da costa, e também um problema local. E nosso grande desafio é para onde a gente precisa olhar, como nós podemos e o que podemos fazer e o que priorizar, ainda mais frente a uma falta de recursos e uma falta de grandes investimentos atuais na preservação de sistemas naturais, né? Nós temos, então, que como nós podemos conciliar a necessidade de 70% da população brasileira concentrada na região costeira com a manutenção da biodiversidade de uma forma sustentável. Esse é o maior desafio que a gente tem para a preservação das restingas, né? Os principais fatores afetando a conservação dos répteis nas restingas são a destruição de hábitats, a introdução de espécies exóticas e invasoras e mudanças climáticas globais. Eu posso dizer que para vários organismos, tanto os animais quanto os vegetais, os fatores afetando também a conservação deles não é diferente. Então, nós assistimos hoje essas áreas de restinga sendo ocupadas para diversas formas, como trazendo uma ampla destruição da vegetação de praia, construção de vias litorâneas, perdendo a capacidade de equilíbrio dinâmico e destruindo esse equilíbrio dinâmico justamente entre o mar e o continente, levando a problemas, como vocês podem ver na foto do lado direito, uma impermeabilização de solos que é absolutamente inconcebível e de pouca inteligência, né? Tráfico de veículos sobre as áreas de restinga, estabelecimento de quiosques sobre a vegetação. Várias áreas, as restingas vêm sendo ocupadas não só por construção imobiliária, mas também elas são recortadas para áreas de lazer. Tem um grande pisoteamento, porque o acesso desde o interior até as áreas de praia acaba passando por cima da vegetação, e se não há uma política e um desenho de urbano ou de forma de trânsito, isso acaba resultando num pisoteamento da vegetação. Nós temos processos de queima da vegetação, porque muitas pessoas vão para essas áreas para lazer, acabam para fazer churrasco e acabam promovendo queima da vegetação, incêndios. Nós temos deposição de oferendas e também com fogo por velas, por questões religiosas. E, muitas vezes, para facilitar o trânsito de veículos, os habitantes locais promovem uma alteração do substrato original da areia por outros substratos, como saibro. Isso faz perder a condição de solo, né? O resultado de tudo isso é sempre a perda de espécies que existem ali nessas restingas, né? O resultado desses impactos, então, é o que a gente está vendo na tela, né? Nós tínhamos ambientes assim, equilibrados, com uma alta biodiversidade, e passamos a ter áreas ocupadas e com raras proteções ao longo da costa em termos de reservas biológicas e parques nacionais. Nós ainda temos muito poucos e precisamos de muito mais para evitar que a figura seja essa que vocês estão vendo agora, né? Bom, o que é muito importante para a gente poder promover a conservação de espécies é sempre a aprendizagem. A gente precisa aprender, conhecer o funcionamento ecológico das espécies e o funcionamento do sistema e o papel funcional das espécies e associar isso ao nível de degradação das restingas, porque senão a gente não consegue fazer boas práticas de conservação. A gente precisa do conhecimento sobre espécies, mas vale sempre lembrar que, muitas vezes,
a gente não pode esperar a gente ter o conhecimento preciso e profundo sobre as espécies para conservar, porque senão a gente corre o risco de perder as espécies enquanto a gente aguarda estudos falando sobre elas, né? Mas é sempre importante, a gente vai fazer conservação de uma forma muito mais eficaz quando a gente detém conhecimento sobre as espécies. A degradação, os elementos da restinga, eles são todos eles, da mesma forma que em outros ecossistemas, altamente interrelacionados. Então, por exemplo, a degradação que tem ocorrido nas restingas, ela tem erradicado, tem extirpado um conjunto muito grande de populações e espécies de bromélias. Bom, eu posso dizer a vocês, com base na experiência de uma carreira que eu tenho, que eu não conheço nenhum organismo no planeta com capacidade de amplificação da biodiversidade maior do que bromélias. Todo organismo, qualquer organismo, basta ele existir, que ele já cria condições para outro. Pode ser um parasita, um ectoparasita, pode ser um monoparasita, já aumentou mais ainda, e assim por diante. As bromélias, elas são elementos incrementadores da biodiversidade de uma forma que promove uma amplificação muito grande por conta de características específicas delas, que são, elas possuem uma arquitetura espiralada, com capacidade de colher a água de chuva, no caso das bromélias tanque. Essa arquitetura complexa, cria condições e microambientes para vários organismos, vertebrados, invertebrados e organismos microscópicos, tanto animais quanto vegetais. Ela é sítio de reprodução para vários organismos na restinga. É um abrigo protegido que muitos organismos vão lá se proteger. Outros organismos promovem seu ciclo completo dentro das bromélias. Então, o resultado disso é que, na hora que você tem populações de bromélias, você tem um incremento da diversidade biológica, e isso é muito importante para anfíbios e répteis, que muitos deles têm como sítio de termorregulação, como abrigo, como sítio de reprodução, e algumas espécies de anfíbios que o ciclo completo de vida é realizado associado a bromélias. Outro problema também, as restingas são ambientes muito sensíveis e, assim como outros ambientes naturais, eles têm uma intricada rede trófica existindo ali. O que ocorre é que, ao nós perdermos determinados elementos desses, nós estamos comprometendo uma cadeia que não é tão complexa quanto outros ambientes. Porque a gente tem que lembrar que viver nas restingas não é simples. Precisa de adaptações térmicas, porque são ambientes quentes e com alta insolação. Tem restrição de água livre, então tem que buscar a água livre em alguns sistemas, ou comendo a vegetação, se alimentando da vegetação, mas para isso, como na vegetação vai ter muitos sais, vai ter que ter capacidade de excretar sais, vai precisar lidar com toda a sua fisiologia, com essas questões de alta salinidade, de alta taxa de insolação, alta taxa de ocupação enfim, limitação de recursos para poder viver. E, com isso, nós corremos o risco de, quando uma espécie é perdida, essa rede intrincada, que em muitas restingas ela não é tão ampla, como vocês podem ver aí, ela é perdida. Então, nós temos que tomar cuidado muito grande com esses ambientes de restinga. Quando a gente fala em restinga, a gente está falando sensulato, né? Porque restinga, na realidade, cada restinga é uma peça histórica diferente. Nós temos uma variação entre restingas muito grande. Ao longo da costa, cada restinga ela é um compromisso da história, da evolução. Elas foram todas formadas durante o período quaternário, algumas com 4.000 anos, outras com 25.000 anos, com 18.000 anos, com 14.000 anos, e cada uma resultante de um processo original de formação diferenciado.
Então, cada uma delas tem processos ecológicos e históricos diferentes. E esses processos ecológicos e históricos determinaram a ocupação de cada uma de forma diferente. Por essa razão, ao longo da costa, a fauna e a flora das restingas ela varia entre as áreas. Nós podemos imaginar que todas as espécies que estão nas restingas, elas, na realidade, elas têm um risco de extinção igual. Não, não é verdade. Nós podemos imaginar que quando a gente tem uma determinada espécie com um determinado nível trófico, ela tem um risco muito grande, porque ela depende de uma área maior, depende de determinados níveis de presa que são muito menos abundantes do que outras, e assim por diante. Então, na realidade, nem todas as espécies vão estar com o mesmo risco de extinção. E a gente pode medir isso, né, com análise de aninhamento, né, chamada Nestedness, e que a gente pode estimar se há um padrão ordenado de extinção, por exemplo, de lagartos, ou se esse risco de extinção das espécies é o acaso. Bom, usando essas análises, a gente vê claramente que elas não estão de uma forma aleatória em risco de extinção. Existe uma ordenação muito clara na ordem com que as espécies de lagarto se perdem na medida em que os fragmentos de restinga diminuem em tamanho. Então, as espécies de níveis mais elevados tróficos e espécies que demandam maior energia, obter maior energia do ambiente, essas são as primeiras. E assim que essa é extinta, existe uma ordem estabelecida em que a outra seguinte passa a estar, aquela foi extinta e essa agora passa a ser em maior risco de extinção. E assim que essa também, se o fragmento de restinga diminuir mais ainda, essa nova é extinta e uma outra se coloca como no limiar da extinção. Com isso, o que a gente tem é um cenário de que existe essa ordenação muito clara e que a gente pode, com base nisso, prever determinados tamanhos, redução de tamanhos de restinga para determinados tamanhos de fragmentos, e que a gente pode prever, inclusive, quais são as espécies que já se extinguiram localmente, foram extirpadas, né, e as próximas a serem extirpadas nessa ordem, né? Então, essa é uma análise que ela não é muito complexa, ela pode ser facilmente feita por análise de computador, e ela parte da ideia de temperatura, né? Uma temperatura da comunidade. É como se fosse assim, o gelo 0 grau é como todas as espécies estão ali unidas, né? E 100 graus é quando a água evapora, então a imagem análoga seria de que as moléculas da água estão todas ao acaso, então é difícil, elas não estão com uma precisão. Então, quanto mais na direção de 0 grau, maior a ordenação em que as espécies se colocam em extinção. E quanto mais da temperatura que você encontra na análise, você encontra que elas estão ao acaso, é como se fosse a água evaporando. Você não consegue pegar com a mão aquela nuvem, e o gelo você consegue pegar. Então, por isso que a temperatura nas comunidades, né, que dá por volta de 20, a análise deu por volta de 20 graus, isso aponta que existe uma ordenação muito clara. Bom, também um grande problema que a gente tem no Brasil, em termos de répteis, é o grau de espécies invasoras. Nós temos 760 espécies de répteis conhecidas e 5 espécies são invasoras. Essas espécies elas estão ocupando áreas de outras espécies, né? E mesmo num estado muito pequeno como o estado do Rio de Janeiro, esse é um problema grande. E nós temos esse problema transferido para todas as áreas de restinga. Ele não é diferente em outras áreas. Então, várias espécies de animais exóticas invasoras, elas alteram o hábitat e fazem as espécies de ambiente de restinga perderem seus ambientes, seus recursos naturais. Um exemplo aqui por exemplo, o lagarto Hemidatylus mabuia, que ele é um invasor africano, né? Ele veio da África, foi introduzido no Brasil durante o período colonial,
E uma espécie ela não é invasora necessariamente, ela pode ser simplesmente exótica. Ela passa a ser invasora quando ela consegue a capacidade de viver em ambientes naturais, se reproduzir, manter populações estáveis. Então, a gente vê aqui, por volta de 1940, a ocorrência dela em ambientes naturais ela estava começando. Na década de 60, 70, ampliando, com base na literatura conhecida. E na década de 80, 90 e de 2000 e 2010, vejam a expansão dela, especialmente em áreas abertas. E como restingas são áreas abertas, ela tem uma ocupação muito grande nas comunidades de lagartos de restinga. E é claro que nessa hora elas estão ocupando também para sobreviver e para se reproduzir e se manter populacionalmente, elas estão extraindo recursos e daquelas espécies que são nativas, de lagartos nativos brasileiros. E nós não conhecemos esses efeitos, nós não sabemos ainda que efeitos são esses. Devemos lembrar que, ao longo das restingas, existem entre 7 e 9 espécies de lagartos. Então, a inclusão de uma espécie de lagarta exótica invasora é muito importante. Estamos falando de 1/9, 1/7 da comunidade local de lagartos. Outro problema grande que a gente tem vivenciado são as mudanças climáticas globais. As mudanças climáticas globais, esse estudo reuniu, foi um grande estudo mundial, que foram reunidos 14 cientistas de 24 diferentes países, 24 cientistas de 14 diferentes países, analisando as mudanças, os modelos de mudanças climáticas com a previsão do cenário para lagartos. Bom, o que eu posso dizer a vocês é que, atualmente, em todos os continentes, com exceção da Antártica, onde não existem lagartos, simultaneamente todos os lagartos estão perdendo populações, perdendo espécies, todos os continentes. Isso se dá porque, na realidade, está havendo uma grande alteração no nicho térmico dos lagartos. Os lagartos, para eles poderem realizar todas as atividades fisiológicas necessárias dele durante o período de atividade, eles precisam de um X de horas fora das suas tocas, dos seus abrigos. Então, eles, quando entram em atividade, eles precisam desse conjunto de horas para se alimentar, buscar, procurar por presas, procurar por parceiros, demarcar territórios, se alimentar, fazer a digestão, enfim, ovipositar. E todos esses processos, com o aumento das térmicas mundiais, por conta das mudanças climáticas globais, esses organismos, eles regulam sua temperatura corpórea direto a partir do calor irradiado do Sol e do calor do ambiente e calor do substrato. Então, quanto maior a temperatura média do ambiente, mais eles podem esquentar rapidamente e eles podem entrar em torpor e podem morrer. Por isso, para não morrer, eles são obrigados a rapidamente voltar para a toca. Ao voltar para a toca, para o seu abrigo, eles, na realidade, eles estão restringindo o número de horas que eles podem ficar fora. A gente chama de restrição do número de horas em atividade. Essa restrição do número de horas em atividade resulta em que menos horas para se alimentar, menos horas para encontrar parceiros, menos horas para copular, para demarcar territórios, e isso vai tudo influenciar o número de ovos que vai poder ser colocado com base nos recursos obtidos do ambiente. Isso se repetindo há várias gerações, a gente vê claramente que as populações vão declinando gradativamente. É isso que está acontecendo com todos os lagartos do planeta. E esses mapas que vocês estão vendo à direita, acima, as áreas mais quentes de previsão de extinção de lagartos são essas mais em vermelho. E no gráfico de baixo, as espécies que estão mais previstas nesse cenário de rapidamente se extinguirem até 2080, e no gráfico do meio aqui, justamente uma das espécies de restinga, que é o Liolema lutzer. Bom, nós temos endemismos, fazendo um estudo de caso no Rio de Janeiro, nós temos, e isso vale para outras restingas com as suas espécies. É como eu falei, as restingas mudam, mas
o cenário é o mesmo, né? Então, quando a gente olha os endemismos no estado do Rio de Janeiro, a gente acaba vendo que, em termos de répteis ameaçados e endêmicos, basicamente essas espécies estão ao longo da costa do Rio de Janeiro, justamente nas áreas de restinga. Então, a gente vê que a alteração dessas restingas e a destruição dessas restingas acarreta diretamente uma perda das espécies de répteis endêmicos e ameaçados no estado do Rio de Janeiro. E, feita essa análise para os outros estados, eu tenho certeza que a gente não vai encontrar uma situação diferente. Aqui um estudo de caso, eu não sei se vocês conhecem esse lagarto, ele é um lagarto que no planeta inteiro ele só existe aqui ao longo desses pontos que vocês estão vendo ao longo do estado de Rio de Janeiro. Percebam que ele não ocorre nem ao longo de todo o estado. É uma espécie assim, muito especializada em viver na área de praia de restinga, esses ambientes bem junto ao mar, e ele tem necessidades fisiológicas muito específicas, ele não entra para áreas interiores de restinga, né? Então, ele é uma daquelas espécies previstas porque justamente nos ambientes onde ele vive está sob uma pressão de ocupação imensa e destruição de todos os sistemas de restinga. O resultado disso é que entre 82 e 84, as medidas mostravam um número muito grande de áreas de restinga em que ele ocorria. Originalmente, ele ocorria da restinga da Marambaia, a leste do estado, até Cabo Frio, a oeste do estado, lembrando que a costa do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, ela é leste-oeste, é orientada leste-oeste. Já em 2010, houve uma perda de várias populações. A gente está vendo aqui os pontos em branco do gráfico à direita, do mapa à direita, e nós perdemos muitas espécies, né? Prainha, Macumba, Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas, Piratininga, Praia dos Anjos. Então, foram áreas que houve perdas, extirpações populacionais. Então, esse processo, ele, na realidade, ele não é diferente para outras espécies endêmicas e ameaçadas dos outros estados também, né? A localidade tipo onde esse lagarto foi coletado pela primeira vez pela doutora Berta Lutz, na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, que é essa foto à direita, ele já não existe mais. Ele já foi erradicado, a população de lá foi extirpada, e nós temos até, estamos trabalhando num programa visando reintrodução populacional, né? Então, o hábitat dele é resultante disso que a gente está vendo aqui, né? Que a gente assiste, vocês assistem todas as áreas de restinga do Brasil, né? Então, é um hábitat profundamente destruído. Isso eram áreas onde ele existia antes e não existe mais, né? Então, agora nós temos a restauração parcial de hábitats, mas a gente precisa ter condições térmicas e condições de presas que esse lagarto possa se alimentar para que ele possa ser reintroduzido. Então, primeiro, nós temos trabalhos de restauração de áreas, né? E aqui nesse mapa, na realidade, o que está acontecendo com essa espécie ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro. As áreas em verde agora, que são muito em menor número, são áreas onde mantém populações estáveis em bom estado de conservação, em amarelo em risco, em estado crítico em vermelho e em negro aqui, populações onde a espécie já foi erradicada. Para isso, com qualquer espécie, no caso dele, né, a gente tem que buscar soluções, né? Uma das soluções é o ambiente está sendo destruído com alta gama de exposição do lagarto, com isso, o declínio de populações. Então, abrigos artificiais, eles podem ser uma ferramenta muito importante. E nós temos buscado investigar isso como uma forma que a gente possa usar para outros lagartos em vários sistemas de restinga, né? Usando ele como modelo de estudo, né? Esse é um trabalho que uma ex-aluna minha,
de mestrado e doutorado, a gente tem desenvolvido no laboratório, e que mostra que a gente pode ter alguns recursos de utilização, como placas de madeira, telhas, só que as telhas se mostraram muito melhor para nós conseguirmos fazer abrigos artificiais para essa espécie, porque elas não são roubadas. Um grande problema que nós enfrentamos de cara, tanto com placas de madeira quanto com telhas íntegras, foi que simplesmente as pessoas passavam e carregavam para proteger suas casas, barracos, etc. Então, o que acabou funcionando foi quebrar essas telhas, porque aí causava o desinteresse de utilização. Né? Então, nós medimos, né, essas áreas, monitoramos em parcelas específicas controladas, em que a gente fazia adição de abrigos artificiais, cada parcela com 15 metros por 15 metros, contávamos os lagartos que estavam ali dentro, para a gente ter uma ideia da densidade, e ao longo dos anos ver o aumento, se haveria um aumento ou não da densidade. E, para uma grata surpresa, os resultados mostraram que essa linha preta com quadrados, um aumento substancial da densidade dos lagartos com a adição dos abrigos artificiais. Então, essa é uma estratégia que pode ser usada para a conservação de muitos lagartos em restingas. Né? Agora, para a gente conservar, e especialmente se a gente tem na cabeça fazer uma reintrodução populacional em determinadas áreas, onde as populações foram extirpadas, é importante a gente conhecer também a genética molecular e a genética desses organismos. Então, aqui no caso desse lagarto, nós tivemos que fazer uma aprendizagem sobre a genética dessas populações ao longo da costa, e nós descobrimos que, na realidade, haviam 3 subpopulações. Então, é muito mais recomendável que, no caso de nós fazermos reintroduções, como a gente está planejando, que a gente utilize segmentos populacionais de áreas que mantenham uma genética similar. Então, isso é muito importante para que a gente possa conseguir sucesso. Né? Agora, uma das áreas onde ele foi radicado, né, que é uma das praias que eu considero assim, mais bonitas do Rio de Janeiro, é uma daquelas praias consideradas bandeira, era a única praia do Brasil considerada bandeira azul, que era a Prainha, que ele existia até 1982, a gente tinha registro de vê-lo e coletá-lo, né, e depois ele foi extinto lá. E houve um programa, né, de restauração da vegetação de praia dessa restinga, e agora a ideia é a gente ser um dos laboratórios que a gente pensa para reintrodução da espécie. Só que para fazer um planejamento básico de recomposição, você tem que ter passos, né? Então, para a busca de solução de conservação, ela não é necessariamente simplista. A gente tem que olhar isso ao longo dos anos e ter um olhar com as várias etapas necessárias. Então, esse programa de recomposição do hábitat, ele tem que usar plantas nativas, tem que remover plantas exóticas, colocação de abrigos artificiais, ao mesmo tempo que o estoque populacional que foi perdido, né, e a ser reintroduzido, precisa de seleção de machos e fêmeas sadios e adultos. Você precisa seguir a razão sexual da espécie. No caso do Liolaemus luteus é 1 para 1. Considerar dados de área de vida da espécie, não adianta você colocar mais organismos do que a área que você vai reintroduzir comporta, e você precisa de uso de dados da genética molecular para que você possa prever o que vai acontecer e, na medida do possível, respeitando aquelas populações mais próximas geneticamente, para você trazer indivíduos e restaurar, reintroduzir. Isso tudo tem que ser feito com base também em um programa de educação ambiental, em que você tenha a explicação da recomposição do hábitat, promover a reintrodução populacional e ter sucesso, finalmente, na sua população reintroduzida. Então, essas etapas, elas demandam
muitos anos, às vezes décadas, mas é importante a gente seguir essas etapas para a gente poder ter um sucesso nas espécies de restinga que a gente quer restaurar ou reintroduzir. Lembrando que ambientes de restinga são muito sensíveis e que a própria restauração da vegetação ela é muito mais dificultada do que em outros ambientes por conta daquelas características de restinga, né? Então, a degradação que a gente está assistindo das restingas, elas estão afetando todas as populações de lagartos ao longo da costa do Brasil. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um exemplo que a gente fez com quinemidoforinos, que são o grupo de lagartos, de gênero de lagartos, que eram os antigos quinemidófilos, em que envolve a Mivula, Pontomastix, a Glaucomastix, etc. Na realidade, essas espécies todas aqui, elas se distribuem desses quinemidoforinos ao longo da costa das restingas, e todas elas passaram da mesma forma que o olhamos. Agora, nós fomos olhar num âmbito muito mais maior área geográfica, do Brasil, de restingas, e essas espécies estão assumindo todas elas posição também de risco. E um exemplo disso é que 5 das espécies de lagartos ameaçadas de extinção, elas são endêmicas de restinga e elas estão presentes nas restingas desde o sul do Brasil até o nordeste do Brasil. Bom, uma das soluções, a gente tem que falar das soluções, que é um plano brilhante feito pelos nossos colegas do ICMBio e do IBAMA, que são os planos nacionais de conservação da herpetofauna ameaçada. Então, o ICMBio e o IBAMA, eles traçaram esses planos, eles estabelecem parceria do ICMBio e IBAMA com pesquisadores do Brasil inteiro. Então, nós temos um plano do sudeste do Brasil que está aqui, nós temos um plano no nordeste do Brasil, nós temos um plano para a herpetofauna ameaçada do sul do Brasil. E esses planos, eles fazem uma análise durante 5 anos, estimulam as pesquisas e atacar aqueles problemas que estão acontecendo com a herpetofauna dessas regiões, E com isso, a proteção dessas espécies de restinga, elas acabam também sendo muito beneficiadas, Então, nós temos também o plano de ação para a conservação da herpetofauna ameaçada da Mata Atlântica Nordestina, que está ajudando muito a proteger as nossas espécies da herpetofauna de restinga, anfíbios e répteis. Nós temos aqui como exemplo do Nordeste, Vocês vejam as áreas estratégicas que a gente enxerga como importantes para a preservação e serem protegidas no Nordeste brasileiro, em que a prioridade é extremamente alta. Percebam como as restingas estão inseridas nessas áreas. Então, vocês vejam que não é para um segmento da costa do Brasil, é para todos os segmentos do Brasil, o problema é o mesmo. Nós temos um problemão e que a prioridade é extremamente alta da gente proteger essas áreas. E nós temos, comparativamente, um número de áreas protegidas muito pequeno comparado com o número de restingas no Brasil. Bom, eu falei ainda há pouco das mudanças climáticas globais. Esse é um problemão em restingas, porque são áreas altamente insoladas, com as areias com a alta taxa de insolação, elas podem ter, nós temos medido áreas entre 50 e 60 graus de temperatura na areia durante a alta taxa de insolação. Vocês imaginem um lagarto ali em cima andando, qualquer organismo andando ali em cima, o quanto ele não vai aquecer. E os lagartos, como eles captam o calor do ambiente para regular sua temperatura corpórea, isso é um risco muito grande deles superaquecerem e morrerem ali. Então, nós temos uma colaboração muito grande, com o Barry Sinevo, da Universidade da Califórnia, e com o Dr. Donald Miles, e vários colegas que
trabalharam no laboratório e trabalham atualmente, como a Vanderlande Menezes, né, a Vande, a Pátia, a Patrícia, a Kátia Militão, a Bia, Beatriz Cozendei, a Luísa, o Paulo. Então, nós temos feito um esforço muito grande no laboratório de conseguir estudar também os aspectos das mudanças climáticas, alterando o nicho térmico deles, para poder fazer previsões. Né? Então, eu mostrei para vocês, esse é um problema aqui no mundo, nós não temos um problema diferente dos outros continentes, estamos perdendo as populações simultaneamente em todos os continentes, e nós temos que fazer medidas e poder fazer previsões dos cenários futuros para os lagartos. Né? Então, a gente precisa da ampliação do conhecimento. Precisamos de ocorrência, distribuição atual, identificação das áreas, ações de recomposição, uso do espaço, ecologia térmica. Todos esses elementos são necessários. E precisamos conhecer o nicho térmico deles. Isso dá um conjunto muito grande de temperaturas que precisa ser conhecido, que o lagarto ele utiliza no hábitat, que ele está exposto, e conhecer também os limites que ele regula, que para ele as temperaturas são boas. Então, todas essas temperaturas aqui que vocês estão vendo, elas são importantes de serem obtidas durante as pesquisas no campo. Também o nível da análise do microhabitat, como eles estão utilizando, é fundamental, porque cada tipo de microhábitat ele vai ter uma determinada térmica. E nós temos que colocar sensores também para ver a variação da temperatura deles ao longo do ano, que é outro elemento fundamental para a gente conhecer. Precisamos conhecer os limites médios da temperatura corpórea, como ela varia ao longo do dia, e as temperaturas dos microambientes em que eles utilizam. E isso a gente tem que aprender durante estações do ano, de diferentes formas, para trazer o estudo de uma forma muito mais completa. Né? Então, seja na vegetação, sobre madeira, plástico, em qualquer elemento que tenha no ambiente e que esses organismos os lagartos possam utilizar para ficar durante o dia, é importante conhecer a térmica desses sistemas e em pistas em que a gente expõe eles a um gradiente de temperatura, a gente perceber quais são as temperaturas preferidas que eles têm para poder levar isso para inserir e calcular os modelos térmicos para eles. Né? Então, nós temos o conhecimento da temperatura média preferida e a temperatura que ele expressa durante o ambiente. Né? Essas temperaturas são calibradas no campo e utiliza vocês estão vendo esses canos de PVC pintados de cinza, que eles são simuladores térmicos do corpo de um lagarto para poder ver como cada espécie responde de forma diferenciada e para poder fazer a calibração do modelo para cada espécie e tanto nas áreas em que eles ocorrem e conhecer também como é a térmica nas áreas onde eles foram extirpados. Bom, com isso a gente conhece a curva de performance deles. Quanto mais alto, aqui nesses pontos mais elevados, melhor a performance e para ambos os lados ela decai. Então a gente precisa manter nesses ambientes, para efeitos de conservação frente às mudanças climáticas globais, que a performance deles seja mantida dentro de um espectro de temperatura que promova o melhor desempenho deles para que eles possam realizar todas as atividades fisiológicas deles necessárias e as atividades ecológicas também, e deixar com sucesso os seus descendentes e perpetuar as populações. Né? Então, a Glaucomastrix litoralis, que é uma das espécies em perigo de restingas do Rio de Janeiro, por exemplo, todas as medidas e os estudos que a gente faz sobre eles, mostra um decréscimo da densidade populacional ao longo dos anos, né? Eles vêm decaindo, e da mesma forma que o Liolemos e da mesma forma que o outro, efeito do resultado de fatores de degradação do hábitat. Então, a temperatura conhecida dele é fundamental, a temperatura que ele mantém, o conhecimento da curva de performance dele, de forma que a gente possa, com base nas análises e modelagem, fazer a previsão
para o futuro de cenários, e a gente vê que, por exemplo, como é uma espécie que ocorre no Rio de Janeiro, as previsões a se confirmarem a manutenção ou aumento das temperaturas médias do planeta, isso poderia levar a determinadas inundações diárias que removeriam áreas da população desse lagarto do Glaucomastis litoralis. Então, vejam como essas coisas estão interrelacionadas, né? Então, na realidade, os esforços são de promover a conservação tanto dessas espécies endêmicas quanto dos ambientes de restinga. Lembrando a vocês que tem uma série de lâminas que a gente precisa preservar, que não é olhar apenas para um elemento do hábitat. Nós temos várias formas de pressão, vários estados, e que a gente tem que considerar, desde previsão de estradas que vão ocorrer ali, previsão de passagem de redes elétricas, de oleodutos, de ocupação, potencial de ocupação imobiliária, de turismo. Todos esses elementos nós temos que levar simultaneamente com todas essas camadas para a gente poder, num estado de pressão, e ter respostas de quais seriam as possibilidades de conservar. Os estudos que a gente tem feito em restinga, eles têm ajudado a descobrir também novas espécies de lagartos e descrevê-las, né? Então, essas espécies aqui, né, elas têm sido, aqui no Nordeste, em áreas de restinga, né, esse estudo em colaboração, conduzido com brilhantismo pelo Rosário, né, mostrou recentemente agora, né, uma nova espécie também de restingas do Brasil, e enfim, e tem muitas outras para a gente descobrir, né? E também a gente pensar que os parasitas que estão nesses organismos de restinga também são importantes, porque eles têm sido muito negligenciados em termos de biodiversidade, e eles são importantes controladores dessas populações de répteis de restinga. Então, não adianta simplesmente perder os parasitas e manter os hospedeiros, ou vice-versa, né? Nós temos que ter um olhar geral para todos, né? Esses esforços que a gente tem feito de compreender a funcionalidade dos organismos de répteis de restinga e bromélias tem permitido a gente sintetizar em algumas obras, né, que estão disponíveis e que tem ajudado muito, inclusive o poder público, a estabelecer novas unidades de conservação. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, essa obra da Direito de Estratégias e Ações, ela ajudou muito o órgão estadual, o INEA, a estabelecer novas áreas de conservação com base nos achados que nós fizemos em termos de restinga. Agora, em 2020, uma coisa que eu acho muito importante também é nós, cientistas, disponibilizarmos nossos dados para que colegas cientistas possam utilizar esses dados também para estudos de conservação que estejam ou que queiram realizar ou que estejam realizando, né? Então, nesse ano, nós fizemos questão de disponibilizar 31 anos de dados de estudos de herpetofauna de restinga para todos aqueles que queiram ter acesso a essas informações. Uma outra coisa fundamental é também, conjuntamente com nossa pesquisa e com o nosso conhecimento acumulado e com as ações que a gente quer ter de conservação, a gente também trazer esse patamar para as crianças, trazer esse patamar, eles são os adultos do futuro. E quanto mais a gente ganha eles em termos de noção do valor de conservação do ambiente, mais a gente ganha um adulto defensor dos sistemas naturais futuros, né? Então, nós temos todos atuados do laboratório, temos atuado em palestras em escolas públicas, né? Numa das escolas públicas, nós quisemos fazer, inclusive, um contato das crianças com o nosso colaborador dos Estados Unidos, Barry Sinevo, do Projeto de Mudanças Climáticas. Ele teve que acordar lá 4 horas da madrugada, né, para poder entrar online, mas foi um sucesso, as crianças adoraram, prepararam perguntas em inglês, ele respondeu, enfim.
Também programas de restauração, eles aprendendo como fazer programas de restauração. Essas são todas ações muito importantes que a gente não pode deixar de fazer. E também, não só conversar através da educação com as crianças e os estudantes, de forma geral, e a sociedade e as comunidades locais, mas também a gente precisa, a gente precisa decodificar os nossos artigos científicos, traduzindo eles para pessoas, tomadores de decisão dos órgãos públicos, para as comunidades em geral, e a gente tem feito um esforço também de essas espécies e os grupos mais ameaçados, a gente elaborar livretos de divulgação científica de forma que a gente tenha uma distribuição gratuita e que por exemplo, todas as prefeituras das localidades onde esses lagartos existem, a Secretaria de Meio Ambiente recebe, porque lá tem recomendações, além de contar toda a história do problema daquelas espécies e das restingas do ambiente local, tem as recomendações específicas para a conservação daquelas espécies da fauna, né? Aqui também um outro exemplo, a gente acaba tendo possibilidade de, inclusive, em livro-texto de escolas públicas, ter inserção de problemas, como no caso do Leolemus lutzek, que está muito ameaçado de extinção, e que as crianças, nesse livro-texto, eles acabam estudando um determinado problema, apresentando soluções, e com isso eles vão sendo, na realidade, conservadores da natureza mirins e vão ser grandes conservadores adultos da natureza. Outra forma da gente atingir tanto adultos quanto crianças é através de revistas científicas, revistas de divulgação científica, tanto para crianças como a Ciência Hoje, ou a Ciência Hoje, a versão não necessariamente para crianças, né? Nós temos que investir muito na decodificação dos trabalhos científicos que a gente faz. Nós sempre vamos ter algum tema que é muito interessante e de muito apelo à sociedade, e que, por isso, nós precisamos transferir isso para as crianças, né? Então, nós temos muitas lições que a gente tem aprendido, que as espécies não podem ser tratadas isoladamente. Temos que priorizar endêmicas e ameaçadas de extinção e as que mantêm processos funcionais e ecológicos fundamentais. Temos que mitigar as principais ameaças do hábitat. Nós temos que aprender a eleger o que priorizar, porque nós não temos recursos, então nós temos que ter foco e balancear isso com recursos. Temos que pensar em planejamento de reintrodução das espécies que existiam e que foram erradicadas localmente e fazer translocação quando for possível, aprendendo sobre a genética. Proteger bromélias em restinga, porque, na realidade, eles são elementos-chave para a proteção e manutenção de muitos organismos. Monitorar e controlar e remover, dentro de programas planejados em espécies invasoras. Fazer estudos sobre mudanças climáticas para entender os cenários futuros e conciliar ambientes naturais e diversidade local com ocupação humana, com base em uso sustentável. A gente tem que fazer um conjunto de ações que a gente tem colocado nessas publicações para os gestores e tomadores de decisão e poder público. Todos eles são muito importantes serem feitos, de forma que a gente possa preservar a biodiversidade das nossas restingas ao longo de toda a costa do Brasil. Eu queria aqui agradecer, desculpa, acabei passando alguns minutinhos, e eu queria agradecer mais uma vez o convite do PPGE Ecologia e Evolução da UF, e agradecer a todos que têm ajudado a construir lá no laboratório, alunos, ex-alunos, pós-docs, todo mundo, e todos os colaboradores de outras universidades, porque nunca, jamais ações como essas são feitas isoladas. Elas representam o resultado de uma profunda colaboração. Muito obrigado, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu estou depois à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Professor Frederico, sim, nós aqui agradecemos pela brilhante palestra. Eu, principalmente, como uma trabalhadora da restinga, né, uma defensora da restinga, estou aqui realmente muito feliz por ter participado dessa palestra. E agradeço também em nome do Programa de Ecologia e Evolução, né?
E nós temos agora algumas perguntas, vamos ver aqui. Na verdade, alguns comentários também, né, como do professor Walter, que trabalha com animais marinhos, então ele está sempre presente na área de Restinga. O professor Walter coloca: verdade, professor, no litoral norte da Bahia temos Restinga com biodiversidade bem particulares. Né? Isso é muito bacana, porque essa vegetação de Restinga, ela, na verdade, ela muda, né, ao longo da costa brasileira, em decorrência da vegetação adjacente. Então, a vegetação de Restinga aqui do Nordeste, ela tem uma particularidade, né, e tem que ser estudada, mas, infelizmente, existem poucos trabalhos sendo realizados com Restinga com relação a vários grupos animais, né? Tem poucos trabalhos, infelizmente. Vamos lá, mais um. Jéssica Silva coloca também outro comentário, que no litoral norte do Rio Grande do Norte temos um grande problema com a especulação imobiliária que está removendo o que restou da Mata Atlântica. A consequência dessas ações é o desmoronamento de falésias anteriormente sustentadas pela vegetação. Então, esse é um problema de da Restinga, de todo o litoral brasileiro, né? Não apenas do Rio Grande do Norte, é de todos. Aqui na Bahia também vemos isso. O professor Alexandre Clistenes coloca aqui: sendo do Rio, conheci Camboinhas há 30 anos e tomei um susto quando voltei há 15 anos depois. Soube que o plano diretor foi negociado com os vereadores para liberar a construção dos prédios que hoje vemos lá. Qual seria a melhor forma de nós, biólogos, atuarmos de forma efetiva das definições desses planos de ocupação? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acredito que uma forma muito boa seria... Nós temos uma legislação do ambiente que é muito boa. A nossa Constituição, ela traz elementos muito ricos de conservação. Todo o sistema de proteção, ele é encadeado, e a utilização de determinadas áreas necessita um sem número de elementos para aprovação de determinados empreendimentos, seja lá qualquer forma de ocupação. Mas que, infelizmente, o modelo que a gente vê funcionante não é esse necessariamente previsto na Constituição. Então, a gente assiste, por exemplo, que tudo bem, existem empreendimentos, esses empreendimentos, muitas vezes, eles contratam firmas para fazer as rimas, e, na realidade, depois, é quase como se essas próprias firmas, no final, fossem aprovar os planos que são feitos, as análises de campo que são feitas ali. Nós temos um problema muito grave que, na realidade, o ideal, os órgãos ambientais de todos os estados do Brasil, eles têm um corpo técnico de uma competência imensa. Os técnicos ambientais, eles conhecem muito. E, na realidade, essa análise criteriosa, que parte por eles, ela deve ser livre de qualquer tipo de pressão econômica, pressão política, que é o que a gente assiste hoje em dia, em todas as áreas. Eu não conheço diferente de nenhuma área. Nós nos surpreendemos hoje, por exemplo, com como é que pensam em construir um autódromo em cima da única floresta de baixadas do estado do Rio de Janeiro, que sobrou desde o descobrimento, para colocar um autódromo. Então, você vê assim, tem alguma coisa muito estranha nisso, né? Então, na realidade, nós temos que, cada vez mais, que os sistemas funcionantes e previstos na legislação e na nossa Constituição, eles sejam levados a cabo como tem que ser feito, e não acabarem subjugados, muitas vezes, como a gente vê, e se surpreende como aquilo passou, por conta de pressões políticas e econômicas, que é o que tem acontecido. E, muitas vezes, dentro desse sistema todo, todos, quando para o atendimento
de análise de rimas, são buscados profissionais em início de carreira, que estão desesperados para ter algum dinheiro, que eles fazem, às vezes, na maioria dos casos, trabalhos sérios, bonitos, e colocam lá, e aqueles elementos muitas vezes desaparecem nos relatórios, ou eles são induzidos a remover aquilo para aprovação, para poder receber. Então, assim, a gente precisa de fazer todo esse sistema funcionar de uma forma muito bem feita. E eu acredito que o sistema funcionante, como ele foi previsto para funcionar tanto na Constituição quanto nas leis que nós temos ambientais, nós teríamos o nosso sistema natural muito mais preservado do que a gente tem hoje. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Ambiente urbano. Qual a ordem de grandeza da área mínima exigida para populações viáveis desses lagartos estudados? Aqui em Natal temos debates sobre a proteção integral de quarteirões urbanos de aproximadamente 1 hectare, isolados por ruas, onde potencialmente existem lagartos endêmicos. Infelizmente, não há estudos de dinâmica populacional. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque a resposta a ela cada uma dessas espécies vai responder de uma forma diferente. E eu diria que uma boa aproximação talvez fosse fazer um esforço de compreender a comunidade local desses organismos, com uma análise de aninhamento, e ver a ordem prevista de desaparecimento, qual seria com base na redução do tamanho, né? O triste é que hoje nós sempre pensamos na área mínima e não numa área plena para essas espécies serem mantidas e serem conservadas, né? A gente fica pensando sempre num pequeno fragmento. E nós temos que trabalhar pensando em restaurações, reconexões, trazer os genes a se encontrarem novamente, a genética de segmentos populacionais a novamente se encontrarem, e com isso as espécies revigorarem e se manterem cada vez em melhor status de conservação. Sim. A Adriana Reis pergunta: li recentemente um artigo de 2020 que Hemidactylus maboia, além de ser um forte competidor, atua também como predador dos lagartos com quem compete. A lagartixa tem esse impacto nas restingas? Outra pergunta é sobre quais seriam os impactos imediatos da revogação da resolução CONAMA. Quais seriam os impactos imediatos na restinga? Respondendo primeiro essa, depois eu vou da lagartixa, né? O impacto, evidentemente, a remoção da legislação de proteção às restingas, o primeiro impacto, que nem é biológico, é aumento no bolso de muita gente. Então, esse é o primeiro, mais claro, situação que a gente pode ver. Um impacto muito grande em dólares e euros no bolso de muita gente interessada nessas áreas costeiras, nessas áreas que são ambientes protegidos pela legislação como unidades protegidas, né? Então, mas, evidentemente, isso talvez tenha sido uma das medidas mais impensáveis que a gente assistiu no Brasil nos últimos tempos, que parece que essas pessoas não estão enxergando o processo de erradicação e de equívoco que houve com a Mata Atlântica, desde que o Brasil foi conquistado pelos portugueses, e a erradicação desse sistema natural, e agora essas regiões costeiras que são dificílimas de se conservar, porque nós temos 70% da população do Brasil concentrada nas áreas costeiras, e as restingas estão nessas áreas costeiras, e parece que está tudo bem para eles, né? Então, na realidade, a gente só pode entender como aquela coisa mesmo de passar boiada, aproveitar o momento para passar o máximo de boiada. É uma boiada que vai trazer muito benefício econômico e vai trazer, na realidade, uma extinção de muitas espécies, especialmente de ambientes muito sensíveis, como são restingas, mangues e outras áreas costeiras.
Agora, respondendo quanto à lagartixa, eu mostrei, né, um estudo que nós fizemos, que a ocupação pretérita, e como ela vai expandindo em ambientes naturais, ela agora é invasora também, inicialmente era exótica, agora é exótica e invasora, e é um problema, sem dúvida, é um problema, mas nós ainda não temos estudos medindo efeitos. Claro que esses organismos que estão convivendo, esses lagartos que convivem simpaticamente numa comunidade, potencialmente eles podem estar competindo, a não ser que haja recursos sobrando para todos eles. Mas, supostamente, não estaria sobrando, porque senão, ao invés da gente ter 7, 9 espécies de lagartos em cada restinga, nós teríamos 15, 17. Então, tem controladores aí que estão limitando. Então, para entrar uma espécie, alguma outra vai diminuir sua eficácia biológica, né? Então, eu acredito que o efeito da entrada e a expansão da ocupação dessa lagartixa africana nos ambientes de restinga seguramente deve estar reduzindo a eficácia biológica das espécies nativas. Mas, nesse momento, não há dados, eu não tenho dados também, não há estudos que eu conheça mostrando esse efeito. Eu acho até que seria muito interessante que alguém abraçasse uma bela tese de doutorado para estudar isso, e estudar um assunto belíssimo de compreensão de efeito de espécie exótica invasora sobre espécies nativas no Brasil. Isso, doutor Frederico, esse tema é fantástico, a gente sabe que isso não é para uma manhã inteira, né? Não para apenas uma palestra, inclusive pela polêmica, né, que gerou essa medida do Ministério do Meio Ambiente. Então, mas, infelizmente, nós temos aqui uma limitação de tempo. Claro, né? claro. Mas eu agradeço imensamente, mais uma vez, em meu nome, em nome do programa, sua excelente palestra. Depois dê uma olhadinha aqui no chat para ver os elogios, os comentários, é muito bacana. Tá? Então, eu agradeço imensamente. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de levar para mais pessoas esse tema e a necessidade da gente discutir esse tema. E eu estou convencido que nós, ao longo de várias universidades do sul do Brasil, passando pelo Nordeste e pelo Norte do Brasil, em enfim, nós temos uma força de conhecimento, profissionais, alunos, de mestrado, de doutorado, uma capacidade técnica, científica enorme, e que essa capacidade científica, técnica, tem que ser usada para a conservação das restingas. Desculpa, só mais uma coisinha. Os livretos que você mencionou, eles estão disponíveis em PDF? Eu acho que um deles, os outros não. Porque como eles não são vendidos, foram distribuídos, né? Então eles são esgotados, né? Mas não tem a versão em PDF? De um deles, sim, mas os outros eu posso tentar fazer, exatamente. Isso, se você puder colocar um endereço aqui no chat para a gente. O endereço, o meu endereço? O endereço do PDF, onde a gente pode pegar, o seu endereço também. Ele não está online aí, o PDF, então eu não posso dar um endereço. Mas você pode... não, eu acho assim, quem estiver interessado, escreve para mim, eu tento ver uma maneira de... Ótimo, coloque então seu e-mail aqui. Que... Tá legal. Com certeza, eu vou escrever. Obrigada. Obrigado a vocês.